Isaías 7, do verso 10 ao verso 14. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então Deus falou e disse: eu lhes darei um sinal eterno. Deus falando: lhe darei um sinal eterno. Eu darei à igreja um sinal eterno. Não era para ser uma grande muralha ou uma torre. Ele disse: olha, o sinal eterno, irmãos. Uma virgem conceberá. Sinal eterno, uma virgem conceberá. E dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Dá atenção a um negócio desse? Mas, quão simples, quão pequeno, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Sinal eterno de Deus é isso aí. Isso aí. Você compreende que são as pequenas coisas que você passa por cima e omite, que significam tanto para Deus? O culto em algum lugar terça, quinta, domingo, outros quarta, sexta e domingo, omite, passa por cima. Tá chato a pregação. Dá sono. E é que é um sinal eterno. Ora, por que um bebê? 52. Por que deveria ser um bebê? Um Criador tão grande. Tão grande. Sinal eterno, um bebê. Ele mesmo devia vir e viver em sua criação, para ser um sinal para o homem. Por que deveria ser ele um bebê? Por que não poderia ele ter dito: olhe, eu construirei uma grande escada, como no sonho de Jacó, ou eu lançarei dos céus, dos corredores do céu, uma corda, e te darei forças, que quando você se segurar nela, eu te levantarei para o céu. Ei, que sinal! Aí dava pá. Por que ele não fez assim? Mas ele veio tão simples, e disse: um filho nascerá. Aqueles tão simples é que era o sinal. Endossou, não só um sinal, mas um super sinal. Um bebê. Ora, a inteligência da ciência riria diante de tal pensamento, mas para Deus isto era um super sinal, uma virgem conceber.
55. E por que ele se tornou um pó? O próprio pó de sua própria criação. O Criador se tornou aquilo, pó de sua criação. O homem tentando sempre fazer grandes coisas, mas quando Deus deu um sinal, isto foi uma coisinha. O homem tenta tratar de grandes negócios, Deus trata de pequenos negócios. O homem tenta dizer, porque cada um faz desta maneira, nós vamos fazer como se faz em Hollywood. Deus deseja a minoria e o homem deseja a maioria. Um filho nascerá, um pequeno, Emanuel. O Deus da criação se fez parte da sua própria criação. Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez o pó e as árvores, todas as coisas que há. Agora, ele poderia ter vindo de alguma outra forma. Ele poderia ter vindo de outra maneira. De outras maneiras, ele podia ter vindo e teria atenção maior. Mas ele escolheu vir desta maneira. Dá um sinal, um super sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emanuel. Agora, para que foi isto? Por que razão? Porque ele não escolheu se tornar um anjo. Ele poderia ter feito isto. Ele poderia ter chegado já sendo um homem totalmente maduro. Ele poderia ter se tornado com continência de todo o céu, com os anjos e todos os seres do céu, abaixando dos corredores do céu, numa escada de ouro. E ele poderia ter descido assim, com a banda de anjos toda proclamando. Ele poderia ter feito isto. Mas ele disse, eu te darei um sinal, um super sinal. Uma virgem conceberá e dará um filho. Então, os sacerdotes se prepararam para esperar. Pararam para esperar um super sinal. Os sacerdotes estão primeiro. A família do sacerdote, as filhas do sacerdote, uma virgem conceberá, filha do sacerdote pode conceber. Então, vai vir desse lado daí. E quando ele teve de escolher um lugar que este filho nasceria, ele poderia ter descido a escada, com todo o céu em continência, ele poderia ter descido do céu como um anjo, ou descer como um homem totalmente maduro, mas ele também poderia ter vindo no palácio de um rei. Poderia, com todas as honras. Rei nasce em palácio de rei. O rei, rei dos reis. Agora, se fosse assim, ele não precisaria ser um fugitivo. Não precisaria sofrer. Não é isso que as mães fazem? Prepara-se um enxoval. Berçozinho, tudo bem bonitinho. Corichis para menino, corichis para menina, todo cuidado, véu para proteger da muriçoca. Ele não tinha véu nenhum. Por que a pequena Belém, 39? Sempre que nós fixamos um acontecimento aqui na terra, nós tentamos obter a mais alta, a coisa mais brilhante que podemos pensar.
Nós o levamos aos lugares maiores, gastamos mais dinheiro e as coisas mais elaboradas. Estudamos aquele que fez o mais bonito, copia daquele. Gastamos dinheiro, elaboramos, e é desse modo que nós agimos. 55, porque é pequena Belém. Agora, nós vemos aqui como esta pequena Belém, sendo ainda despercebida. Um lugar pequeno, não muito percebido ao mundo exterior, apenas uma das maiores cidades, ninguém prestava atenção a ela, a Belém. Ninguém prestava atenção. Mas Deus ainda tinha o seu propósito, que ali era onde todas as coisas aconteceriam. Agora, quem é que pode captar isso? Só a mente espiritual. Voltando, um super sentido, 63. Um super sinal, perdão. Um super sinal, 63. Mas ele disse, eu lhes darei um sinal. Nas reuniões vai-se para todo mundo ficar apreensivo, aquela grande expectativa desse grande sinal. Eu lhe darei um sinal, e o sinal foi dito aos pastores. Vocês o encontrarão, e aí vem a interrogação. Onde será que nós o encontraremos? Vocês o encontrarão. Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, vocês encontrarão aonde? Toda expectativa. Resposta: em um estábulo. Aonde? A parte B, 74, porque a pequena Belém, só a parte B do 74, o profeta que Deus enviou para nós, ele diz assim: o que nós precisamos hoje é de um novo derramamento do Espírito Santo sobre corações que são humildes. Nós precisamos de um verdadeiro Natal, um lugar de nascimento. Se você puder pensar que você não é nada, mas apenas um estábulo. Deus não ia para Jerusalém, nem para Siloé, nem para Ramote de Gileade. Ele foi a um estábulo que estava poluído. Quando você deixa Deus, você se torna reticência e conclua para si mesmo que você nada mais é do que um fedorento estábulo. Voltando ao super sinal. Vocês encontrarão em um estábulo, enrolado em faixas. Este é o super sinal, nascido em cima de um monte de esterco. Este é o super sinal. O mau cheiro do celeiro. Este é o super sinal. Sem ter nem mesmo roupa para vesti-lo. Este é o super sinal. Emanuel, Deus conosco, sem ter roupa, sem ter véu, sem ter berço, sem ter colchão. O diabo deseja fazer as coisas grandes e brilhantes, e Deus conserva as coisas humildes. Um super sinal. Vocês encontrarão um bebê enrolado em faixas, deitado na manjedoura. Este será o sinal, super sinal. Quando ele estava na terra, ele era tão pobre, como nós falamos a respeito dos tempos difíceis,
que este pequeno, quem é ele? Jeová. Neste fedorento estábulo. Jeová. Quem que vai procurar ele lá? O Deus Jeová se tornou homem, apanhou nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. Aí está o sinal. Ele era Deus e se fez homem. Não um homem rico, mas um homem pobre. Este é o super sinal. Vocês poderiam crer nisso? Vocês pediram por um sinal. Disse Deus, então eu lhe darei um sinal. Mas eu lhe darei um sinal eterno. Às vezes não dá para receber o sinal de Deus, que é difícil. Difícil, a mente não pode, a mente humana não pode captar. Está longe. É muitas milhas de distância. É o oceano sem fundo. É por isso que você é mal entendida. É por isso que você é mal entendida. É porque você diz que não tem fundo lá e eles acham que tem. É aquele senhorzinho que a garota procurou enganar ele com um livro de geografia. Enrolar ele um pouquinho com um livro de geografia lá no sótão. Que enrolando ele assim, ela podia receber o convidado dela, tratar dos assuntos dela, sem ouvir glória a Deus, sem ouvir aleluia, sem ouvir louvores. Então ela cancelou toda a Bíblia, ela cancelou toda a harpa, todo o inário, tudo que ela via que tinha Deus, ela tirou dele e jogou ele lá pro sótão. Ai. E o homem era tão espiritual que ele foi buscar Deus no livro de geografia. Tem gente que na Bíblia não busca Deus. O homem buscou, achou Deus no livro de geografia. E o salto balançou. E glória a Deus e aleluia. E a menina lá embaixo disse assim, não é possível, esqueci alguma coisa. Será que foi algum panfleto? E, panfleto cabe dentro da carteira, dentro do bolso. Será que foi um panfleto que eu esqueci? Ela sobe ligeiro, quando chegou lá, o velho estava com um livro de geografia. Minha filha, veja, veja, minha filha, veja. Ela não via nada. Você se preocupa tanto com ele, com ela, mas ele não vê nada. Graças a Deus que você viu. Quem somos nós, irmãos? Para Deus ter dado tamanha como Ele tem nos dado. E nós às vezes fazemos um esforço para botar o fulano de tal dentro. Sofremos. E às vezes quando você parece que ele está todo arrumadinho e coisa e tal, você diz, agora ele entrou. Assim estava Eliseu, achando que o Geazi ou Geazi estava dentro, estava comendo na mesa com ele, assistindo ele. Mas na hora que o cerco chegou, aí o homem não tinha aprendido nada. Meu senhor, olhe e veja. E o Eliseu, rapaz, vê o quê? O senhor não está vendo não, nós estamos em perigo, aqui está tudo ruim, está acabando tudo, nós estamos... Rapaz, não é isso que eu tenho te mostrado não, não é isso que eu tenho te ensinado não. O velho do livro de geografia aprendeu mais. Ele, o Deus Jeová, se tornou homem. Ele poderia ter vindo de outra forma, como eu disse. Mas um bebê, por que ele se fez um bebê?
quando aquela boquinha sem dentes abriu pela primeira vez na manjedoura, naquele primeiro berço, olha o berço, manjedoura. Naquela primeira manhã de Natal, observa aí, porque a pequena Belém 69, anote aí, porque a pequena Belém 69. Agora, nós descobrimos que este pequeno estábulo foi ali que o primeiro cântico de Natal foi cantado na terra. O primeiro cântico de Natal foi cantado numa manjedoura, num local fedorento. Não tinha luzes piscantes. Foi lá que foi cantado o primeiro cântico de Natal. E observe, foi cantado pelos anjos. Pense nisto. O primeiro cântico de Natal não foi cantado lá com Caifás, nem lá numa grande igreja onde um maravilhoso pastor estava lá, de renome. Não, não foi. Mas no estábulo, em Belém, a menor de todas. Mas o primeiro cântico de Natal foi cantado por seres angelicais. Num estábulo. Na pequena cidade de Belém. Vê o que eu quero dizer? Um super sinal. Agora, em seu pequeno berço de manjedoura, e o primeiro gritinho que veio de sua voz, aquilo era Deus chorando. Jeová chorando. Um homem vindo. Ele era um homem. Cada entendimento, homem, veio ao mundo sem nada para realizar um super sinal. Quando você vai comprar uma coisa, a pessoa diz assim: você tem sinal? Não tem sinal? E ele, para pagar imposto, o sinal, foi buscar lá no peixe. Não tinha sinal. Esse sinal não tinha. Jeová. Chorando, mas continuava sendo homem. O que é que ele estava tentando fazer? Ele era tão pobre quando ele chegou na terra, ele veio em um ventre emprestado. Ele veio em um ventre emprestado, um super sinal 67. Um ventre emprestado de uma mulher. E tiveram que emprestar uma sepultura para enterrá-lo. Hoje nós compramos um pedacinho de terra, pagamos um plano funerário. Não tinha nada. Eles não tiveram uma sepultura para enterrar Deus. Uma virgem conceberá sem cruzamento sexual. Sem cruzamento. Jeová tomou emprestado o ventre de Maria, uma mulher, para realizar o dever. Que ele daria um sinal eterno. E ele era tão pobre na terra que depois de 33 anos e meio de ministério, ele teve de tomar emprestado uma sepultura para ser enterrado. Pode você imaginar? Pode você imaginar isso? Não pode você ver o sinal verdadeiro? É Jeová se tornando um de nós. O Deus Jeová na terra, como um fugitivo, um peregrino na terra,
que ele mesmo criou. Você é dono da empresa e fica correndo dela, você não manda em nada. Rejeitado, empurrado, caçoado, zombado, uma pedra de tropeço para o incrédulo, uma rocha de ofensa, um diabo para o mundo religioso, mas para nós, um sinal eterno. Deus conosco, um super sinal. O profeta diz assim: vê, vê. Eu penso que Deus tinha em sua mente que isto seria de agrado para o ser humano. Amém, irmão? Isto é de agrado para o crente. É de agrado quando o nosso Deus se torna um de nós. Mas para o formal, o ímpio, isto é uma pedra de tropeço. Eu te darei um sinal, uma virgem conceberá, Emanuel estará convosco. Deus pensou que isto seria de agrado para a raça humana, que o nosso Deus seria um de nós, que ele viria, se tornaria o nosso pó, que ele se tornaria a nossa linhagem. Linhagem de Deus, você. Linhagem de Deus, eu. Seres eternos, nós. Que não tem medo mais de doença, não tem medo mais de morte, nem nada. E às vezes parece que dá um branco, que não se lembra disso. Dá um branco às vezes que esquece que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, o temem. O anjo do Senhor às vezes ali com você, às vezes você fica assim só e pensa que está só, sem estar só. Chegamos numa reunião como essa, uma atmosfera dessa que seres angelicais estão aqui, povoa aqui todo este lugar, e isso pode chegar profundamente em cada um de vocês. Eu. E então, olhe bem, Deus pensou que isto era do agrado, que ele se tornaria a nossa linhagem, uma linhagem humana, o Criador que fez todas as coisas. E outra coisa, a palavra foi feita pó, carne e habitou no nosso meio. Jeová, a palavra, se tornou humano, se fez pó e habitou conosco. E o profeta diz assim: sinal perpétuo. Sinal perpétuo. E hoje você vê Deus andando em duas pernas. Deus na sua casa. Deus no seu quarto. Sinal perpétuo. Nunca terminará. Oh, irmão, quando pensamos nisso, um sinal eterno, um super sinal, o sinal dos sinais. Vê isto? O sinal do sinal? Sinal dos sinais? O pastor Wagner estava falando hoje na reunião, eu vou encerrar. Estava falando hoje na reunião, a fase presente do meu ministério, e eu estava ali pensando, o maior pregador de todos os tempos, ministério maior do que todos os outros, só tinha uma capa, e nem estava com ele. Estava com frio, mandou pedir uma capa.
Um homem que podia ser o grande, o tal. Eu acho interessante que Gamaliel conhecia bem Paulo. Ele sabia que Paulo não era bobo, não. Quando foram falar, Gamaliel, olha, vocês... Ele sabia quem era. E às vezes a sua mãe, mesmo sem vir para cá, mas ela percebe que você não é bobo. E tem alguma coisa. Ela não consegue chegar nisso. Às vezes a sua filha não consegue chegar nisso, mas ela sabe que você não é boba, que você tem uma coisa. É como aquele bebinho. Tem crente, sim. Não existe mais crente. Tem crente, sim. A mulher lá em casa é crente, sabia? Então, chega o seu testemunho, que ele diz lá, não, ela é crente. Ele é crente. Ele não dá conta. Ela lá não dá conta. Mas sabe que você tem a coisa. A coisa está escondida em você. Senhor, te agradecemos mais uma vez. Por o Senhor chegar assim de uma maneira tão tremenda assim no nosso meio, que nos deixa descalços. Não dá mais para andar calçado, embora passamos um dia de salto alto, achando que dava para resolver, que dava para fazer, que éramos o dono da situação, que tudo podia. Mas na hora que chegamos aqui diante do Senhor e vemos esta manjedoura, aí baixamos nossa cabeça e conseguimos ver como Paulo viu. Quando ele viu aquela nuvem, ele chegou e disse: quem é, Senhor? E todos aqui estão sabendo que é o Senhor. Todos aqui estão sabendo que o Senhor continua tratando com cada um de nós. Tanto os que estão aqui presentes, como os que estão através, Senhor, da internet ou de telefone, o Senhor está tratando com cada um. E o seu cuidado conosco é tão especial, ó Deus, que a nossa dívida, cada dia que passa, aumenta mais. Somos devedores, eternos devedores. Ajude-nos a não atrapalhar o Senhor, a deixarmos o Senhor trabalhar, concluir a boa obra que o Senhor mesmo prometeu concluir até o dia de Jesus Cristo. Ajude-nos a andar juntos, Senhor, com cada irmão, com cada pastor, com cada irmã, sendo um, ó Pai, cumprindo essa oração de São João 17. Precisamos disso. Pai, ajude-nos, Senhor, a nos tornar, Senhor, essa manjedoura, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.